Hey, what's up guys, Tech aqui e bem-vindos a mais um vídeo polêmico. Pois é, esse é meu primeiro conteúdo de verdade pro canal e eu decidi trazer um dos assuntos que eu mais debato na internet: mamilos, gargalo. Vamos lá. Eu vou focar em explicar situações que outros canais ainda não explicaram. É claro que eu vou dar o entendimento para quem não quiser ir atrás de outras explicações. E eu vou dividir o vídeo em tópicos. Então, sem mais delongas, bora lá. Sem dúvida nenhuma, gargalo é o tema mais debatido que você encontra por aí em grupos de hardware e é o mais mal compreendido possível. Quanto tem de gente falando errado sobre esse assunto? O que é gargalo? Se você pegar um litro ou um copo e colocar um funil nele e despejar água, o funil vai limitar o fluxo de água que vai passar. Isso é um gargalo. O que é um gargalo no hardware? Vamos dizer que você tem um hardware servindo de funil. Ele está limitando o desempenho total do seu PC. Aqui eu já deixo minha delonga. O maior gargalo que existe em um computador é o HD mecânico. Não tem algo que atrapalhe mais o desempenho total de um computador hoje que um HD mecânico. Deixado isso só de lado, off topic, beleza? Vamos lá. Como que a gente pode identificar um gargalo? Existem vários métodos. Até hoje eu só vi o pessoal usar o método de utilização. Entretanto, recentemente, comparando o meu hardware com o do meu amigo jogando Rainbow Six, eu reparei que a utilização dele estava sendo melhor aproveitada do que a minha. Entretanto, tinha mais FPS que ele, ou seja, ele tinha um gargalo e a utilização só era melhor porque o jogo tentava utilizar e tentava otimizar. Nesse caso, era o Rainbow Six Siege, que é um jogo que utiliza muito do seu processador. Muito mesmo. O meu processador chegava a bater temperaturas mais altas do que em benchmarks. No meu caso era o i5-3570K. O processador dele era um FX 6300. Ambos utilizávamos uma GTX 780 da MSI. O processador e a VGA dele ficavam a 80%, 90% da hora. Enquanto o meu processador ficava a 100% e minha VGA ficava a 70%. O meu computador conseguia entregar 90 FPS em Full HD. O computador dele conseguia entregar apenas 50. Ou seja, tínhamos aí uma diferença de 40 FPS de um processador para o outro. Isso daí era o gargalo dele. Ele estava desperdiçando 780 dele, fazendo com que ela rodasse na taxa de FPS de uma 760. Uma placa que na época de lançamento custava aí entre R$ 1.000 e R$ 1.200 a menos. E hoje em dia custa entre R$ 300 a menos. Mas como pegamos essa ali e resolvemos dividir as VGAs, isso não vem ao caso. Aí é que tá. O uso só diz que o componente está sendo usado. Ponto. O que vai dizer se você está tendo desempenho é comparando com um hardware mais potente. O jeito mais fácil de você comparar o gargalo para você começar a buscar é o FPS. Além de você ter outros métodos mais complicados que depois você pode tentar procurar, mas o método mais básico é o FPS. Você pode ter stuttering, que são aquelas travadinhas na tela. Você pode comparar o uso do hardware, mas como eu disse, isso é totalmente de aplicativo para aplicativo. E o FPS. A gente vai usar aqui o método apenas do FPS, como eu já disse. Vou dar dois exemplos bem simples. Um gargalo bem severo, com um processador fraco, por exemplo, um i3 6100, e um processador mais forte, como um i7 7700, rodando umas 1060. Enquanto o i3 vai rodar os jogos numa média de 55 a 60 FPS, o i7 vai rodar uma média de 90 a 120. Ou seja, está limitando metade do desempenho da 1060, o que corresponde a uma 1050/1050 Ti, uma placa que chega a custar R$ 500 a menos. Tá? Guardem esse exemplo na cabeça, vamos para o segundo. O segundo exemplo seria um i5 7600K e uma 1070 contra um i7 7700 e a mesma 1070. Enquanto o i5 vai entregar ali seus 110 FPS, em média, é bom deixar isso bem claro, o i7 vai rodar os jogos a 120 FPS para cima. Isso é um gargalo menos severo, afinal a diferença de um i5 para um i7 passa de R$ 500 e a diferença FPS é bem pouca, são 10 FPS. Mesmo assim, é um gargalo. É bom deixar bem claro que isso não ocorre apenas entre processador e placa de vídeo. Uma solução, por exemplo, mais fraco, é trocar hardware. Não tem jeito de você diminuir esse gargalo com ajustes. Isso é impossível. Você está desperdiçando dinheiro. Ah, mas Ostete, eu não tenho dinheiro para comprar um i7 que custa R$ 1.000 a mais que o meu i3. Não é a questão de você comprar um hardware mais forte. A questão é de você vender a sua placa de vídeo ou nem mesmo comprá-la e comprar uma placa de vídeo mais adequada para o seu processador. O resto desse dinheiro você usa para fazer upgrade em RAM, SSD, HD, cooler, gabinete. Mas você pode vir com a desculpa, meu PC já está pronto. Que nem eu disse, sua vida não se resume
só ao seu computador. Tu pode procurar sair com os amigos, comprar algum equipamento, sair para viajar, abrir uma poupança. Agora você pode vir me dizer e falar assim: ah, mas no futuro eu vou fazer um upgrade. Cara, tu tá no Brasil, velho. Você não tem margem de up no Brasil. Os preços são estáveis, são caros. E com o tempo você vai se acostumar, virar para mim e falar: mas tá rodando, tá bom. Não tá. Você fez um investimento burro, tu jogou muito dinheiro no lixo, que você não vai ter como recuperar. Porque hardware, a cada semestre praticamente, a gente tem uma evolução. Toda hora o preço cai. A 780 que eu comprei com meu amigo, que eu citei no exemplo atrás, eu comprei por 700. E eu acabei vendendo ela por 600 reais. Se eu esperasse mais um pouco, hoje eu ia estar vendendo por 500, entendeu? Você jogou dinheiro fora. Resumindo, não é upgrade, é downgrade. Equilibre seu hardware. Entendido? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, que é menos severo, a gente tem alguns ajustes que podem resolver, mas não é bem assim. O primeiro de todos é o overclock, levar seu processador a uma frequência mais alta. Entretanto, se você optou por pegar um processador mais fraco, eu presumo que você pegou uma placa-mãe mais fraca. Para você fazer overclock, não adianta você só ter uma placa Z ali bonitinha, se você não tem fases boas, um cooler bom, uma refrigeração boa, e se você não tiver conhecimento. Então, às vezes, você vai ter que trocar sua placa-mãe, trocar seu cooler, e isso pode sair mais caro do que vender seu i5 e comprar um i7. É por isso que eu disse que não resolve 100%. E a outra questão é a da resolução. É muito falado por aí que em 4K não tem gargalo. Tem gargalo. Você não está diminuindo o seu gargalo. Você está cortando o desempenho total da sua placa de vídeo. Você está transformando sua placa de vídeo em algo menor. Você está jogando o seu dinheiro do mesmo jeito fora. Para concluir, ambos os exemplos têm que ser equilibrados na hora da compra. Se você fez a cagada de comprar o i5 e está se incomodando com o gargalo, igual meu amigo, aconteceu dele se incomodar no BF1, mas afinal ele tinha um monitor 120 Hz e não estava batendo em 120 Hz, troca. Não tem solução. Se você não se incomoda com o exemplo menos severo, não troca. Fica com ele, é muito simples. Agora, se você tem um hardware, um processador fraco com uma placa de vídeo forte, vende a placa de vídeo e pega uma placa de vídeo mais fraca. Você vai ter a mesma taxa de FPS e você vai ter também um dinheiro para fazer upgrades em outras partes ou até mesmo na sua vida. Para concluir, eu tenho aqui alguns exemplos de outros gargalos, como por exemplo um processador forte e uma placa de vídeo fraca. É muito comum overclock usarem processadores extremes com placas de vídeo fracas. Normal, as extremes não têm onboard para você poder usar o vídeo. Agora, você comprar um 5960X para usar em uma 760, convenhamos, você tem um gargalo ali da GPU limitando o seu processador. Ah, mas eu uso Workstation, beleza, mas se você só vai usar para jogos, muito simples, venda o processador, compra um processador mainstream que rode a 760. Eu só estou dando exemplo, tá, pessoal? Isso daí você tem que procurar por si mesmo. Gargalo não é frescura, você tem que equilibrar muito bem sua build para que isso não afete na sua vida. Eu até hoje não consegui achar nenhum canal, nenhum texto além do meu, obrigado celular, que falasse desse lado. Então eu me despeço aqui. Qualquer sugestão ou crítica, comentários aí embaixo. Likes são sempre bem-vindos. É isso, gurizada. Eu vejo vocês no próximo vídeo.